O título da nossa meditação nesta manhã: Águas Amargas. Êxodo, capítulo 15, verso 23, podemos ler: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. A pergunta que podemos fazer para a aplicação deste texto histórico da saída do povo de Israel do cativeiro egípcio é a seguinte para os nossos dias: que tipo de água você tem bebido? Águas amargas ou águas doces? O povo de Israel, depois de passar 430 anos debaixo do cativeiro egípcio, sendo escravo, o povo sofrido, Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou uma libertação utilizando-se de Moisés. E essa libertação foi algo portentoso. Moisés não usou arma nenhuma, usou simplesmente a palavra de Deus. E Deus manifestou o seu poder sobre o julgamento à terra do Egito, enviando as 10 pragas. Por fim, Faraó concordou em deixar o povo de Israel partir. Mas, logo que partiram, Faraó saiu com o seu exército, poderoso exército, contra Israel e alcançou junto ao Mar Vermelho. E ali Deus operou um grande milagre, separando as águas deste mar. O povo passou por esse mar a pé enxutos. E o exército de Faraó afogou-se neste mar. A vitória foi dada para Israel. O povo estava alegre. Podemos ver neste capítulo 15 o cântico de Moisés. Alegria de ver a atuação poderosa de Deus.
um grande marco, um grande feito. Agora, o exército de Faraó estava no mar. Moisés diz no seu cântico, no capítulo 15, por exemplo, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e seus escolhidos. Príncipes afogaram-se no mar vermelho. Havia uma grande alegria por esse grande feito. E aí ele conclui dizendo, porque os cavalos de Faraó com seus carros, com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Que maravilha! Que conquista tremenda! Somente Deus poderia realizar isso. Depois a Bíblia registra as danças de Miriam. Ela tomou um tamboril e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E diziam, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Que clima maravilhoso, que efusão espiritual. Algo que deveria ser conservado, deveria ser algo permanente. É como quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. O Egito é uma figura do mundo para nós. Faraó é uma figura de Satanás. O Senhor nos liberta do Egito, nos liberta de Faraó, mas ainda continuamos com a nossa natureza pecadora. Essa natureza pecadora realmente é extremamente difícil de ser vencida. Paulo dizia muito bem isso em Romanos capítulo 7, depois dele está tratando da grande justificação, ele vai falar, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque a minha natureza me prende. Isso nós temos que entender, que aprender. E podemos ver isso caracterizado de uma maneira tão profunda neste povo de Israel. Tudo estava favorável. Quando nós entramos pela caminhada da vida cristã, na nossa peregrinação neste mundo, parece que algo tremendo, e realmente algo tremendo acontece nas nossas vidas. O primeiro amor, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela inocência de querer corresponder com as coisas espirituais. Mas à medida que vamos caminhando, buscando a terra prometida, como estava o povo de Israel, os imprevistos, as circunstâncias começam a aparecer. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O verso 22 desse capítulo 15 de Êxodo nos diz: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, e aí aconteceu um grande imprevisto. Não acharam
água. Nós sabemos a importância da água para o nosso corpo. Nosso corpo precisa de água. Precisamos beber muita água. Nosso corpo, ele se compõe da maior parte de água. E a água é o elemento fundamental para o metabolismo do nosso corpo. E não havendo água, o que aconteceu? Eles chegaram a um lugar chamado Mara. Mas ali havia água. Mas as águas de Mara não eram potáveis. Eram águas amargas. Águas que tinham alguma substância química que não era possível beber. Então aqui aconteceu um grande imprevisto para aquelas pessoas. Nós podemos ver essas águas que estavam neste lugar, que elas tinham, por exemplo, sulfato de cálcio, magnésio, carbonato de sódio, potássio, cloreto de sódio, substância betuminosa e ácido carbônico, elementos químicos que tornavam a água imprópria para o consumo. E os árabes raramente deixam que os seus camelos bebam dessa água. E o que aconteceu? Depois de passar por tantas vitórias, o povo agora começa a murmurar contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E agora, Moisés? O problema é teu. O que vai acontecer conosco? Como você tem bebido as águas? Você tem bebido águas amargas na vida ou águas doces? Você tem murmurado contra os líderes ou você tem bebido da fonte de Jesus e essa fonte tem saciado a sua vida? Como você tem se portado? A caminhada na vida cristã, e vejam vocês que simplesmente 3 dias depois de um acontecimento maravilhoso da operação de Deus, aquele povo estava querendo retornar para o Egito. Olha como a volatilidade dos sentimentos humanos mudam de uma hora para outra. Uma hora estavam tão alegres de vendo todo um acontecimento da parte de Deus, um acontecimento sobrenatural, e agora, por uma necessidade humana, física, essas pessoas esquecem-se de Deus. Querem retornar ao Egito, querem retornar ao poderio de Faraó. Que tristeza
quando uma pessoa retrocede, começa a murmurar contra Deus, começa a murmurar contra o líder, começa a murmurar contra a igreja. Acham que vão encontrar algo melhor. E o que fez Moisés? Moisés só podia fazer uma coisa: clamar a Deus. Mas nós temos que entender que essas experiências que ocorreram com Israel são experiências, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, são experiências que ocorrem conosco também na vida cristã. Na vida cristã, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não pense você que todas as águas vão ser doces. Vão vir sobre a sua vida águas amargas. E nós temos que entender que as lições que são apresentadas na Bíblia são muito importantes para as nossas vidas. As trevas, elas vêm antes da luz. Podemos ver isso já na criação. A queda do homem, a queda da natureza, veio antes da salvação. O sacrifício que Abel fez vem antes da bênção. As águas de Mara vieram antes das águas de Elim. O deserto, ele veio antes da terra prometida de Canaã. A humilhação, ela vem antes da exaltação. As dores de parto que uma mulher sente vem antes do nascimento de uma criança. A morte, quando nós morremos para nós mesmos, vem antes da vida com Cristo. A tribulação vem antes da paciência. O sofrimento vem antes da glória. O trabalho vem antes da recompensa, que é o salário. A cruz vem antes da coroa. A luta vem antes da vitória. A tentação, ela vem antes da conquista. São circunstâncias que nós temos que entender. E aí Moisés clamou. Moisés foi à fonte. Como é importante a liderança de uma pessoa. Ele não se deixou envolver com essa murmuração. Ele não se deixou contaminar por essa murmuração. Ele não aderiu a esta murmuração. Ele não ficou titubeante. Qual decisão que eu vou tomar agora? Esse é o papel dos líderes, que é muito importante para aprendermos. E aqui o que fez Moisés? Como dizia o salmista: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem do Senhor. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. E Moisés clamou ao Senhor. E não ficou somente no clamor, mas Deus respondeu. Quando nós clamamos ao Senhor,
O Senhor nos responde, o Senhor nos mostra, o Senhor nos dá a devida resposta ao nosso clamor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doce. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um lenho que significa a cruz de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando passamos pela cruz de Cristo, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Realmente, as coisas amargas das nossas vidas, elas têm que se tornar doces. Podemos sim enfrentar situações, escassez, dificuldades, mas temos que entender que existe um lenho, existe uma solução, existe uma resposta que vem do alto, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tornou, através deste ato, as águas doces. E além do Senhor satisfazer as necessidades físicas dos israelitas, o Senhor ainda lhes deu estatutos, ordenação, e ali o Senhor os provou. Não confunda provação com tentação. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Tiago falam muito sobre isso. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o Satanás. Mas com a tentação, Deus nos dá o escape. Deus nos aprimora. Devemos passar por provas, sim, sem reclamar, por tentações, sim. Nós vamos sermos aperfeiçoados, amadurecidos, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. Para tanto, precisamos nos fortalecer e na força do seu poder. E o Senhor ainda complementou, dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Olha a condição que Deus estabelece. Deus é um Deus bom. Ele deseja apenas o melhor para você. Ele promete a sua presença continuada. E ele diz mais nesse verso 26, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o médico divino. Deus estabelece condições diante do seu povo. Deus nos pede que estejamos sintonizados nele. Ele quer que ouçamos a sua voz, que tenhamos os ouvidos atentos para ouvi-lo.
Não ouvir sem praticar, como diz Tiago, mas ouvir e aplicar às nossas vidas. Deus sempre falou ao seu povo e Ele falará a você hoje. Porém, você deve cultivar uma atitude de atenção à sua voz. Quantas pessoas que parecem presentes durante um culto, mas suas mentes estão ausentes. Hoje é difícil a pessoa ler alguma coisa e entender o que está lendo, ouvir com atenção. Suas mentes estão distraídas, porque lhe faltam concentração. E nós precisamos aprender a concentrar-nos naquilo que estamos fazendo, o que ocorreu antes, o que está ocorrendo agora e o que nós podemos prever daqui a alguns minutos. Nossa mente, nossa atenção precisa estar fixa naquilo que estamos fazendo. Então, Deus fala de muitas maneiras através da sua palavra. Deus fala de muitas maneiras através dos seus servos ungidos e através da revelação direta ao nosso eu interior. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, capítulo 1, ele diz o seguinte, no seu verso 17 e 18, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui está, tudo vem de Deus. Conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria, de revelação. Ele está buscando um povo que o ouça a sua voz e não tenta correr dele e esconder-se dele, como aconteceu com Adão e Eva. É uma figura, é uma ilustração muito grande. Deus deseja a nossa adoração, mas nós muitas das vezes corremos, queremos se esconder dele. Que lástima, que falta de compreensão espiritual. Deus nos pede que façamos o que é reto diante dele, é o que diz esse verso 26. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Deus está buscando um povo que não apenas ouça as suas palavras, mas que a tome ao coração e haja conforme as mesmas. Um povo que obedece às suas palavras e não são meros ouvintes da palavra de Deus. Pessoas que vêm, acham que palavra doce, que coisa boa, mas essas palavras, elas infelizmente não têm uma ação total. Tiago capítulo 1, verso 22 diz:
e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha a promessa. Bem-aventurado no seu feito. A bondade de Deus é prometida de forma abundante. Para tanto, nós precisamos semear no Espírito. Gálatas capítulo 6, dos 7 ao 9. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. O que semeia no Espírito colhe vida eterna. Ouvindo a sua voz e praticando aquilo que ele nos diz para fazermos, nós seremos bem-aventurados. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Esse é o Senhor que te sara, Yahvé Ropecá. Essa é uma das bênçãos desfrutadas quando alguém está numa relação de aliança e de obediência com Deus. E concluindo, nós podemos ver que quando Moisés orou, quando o líder clamou ao Senhor, o Senhor operou, transformando águas amargas em águas doces. Pergunto para você, como está as suas águas? Como estão as suas águas? Você é uma pessoa amarga ou uma pessoa doce? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus nos diz que um rio de água viva corre do nosso interior. O Senhor Jesus, junto à fonte de Sicar, disse para a mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios. Oh, maravilha de águas vivas! Que alegria que o Senhor nos proporciona. Então, que água, que fonte você tem buscado? E na conclusão desse texto, desse capítulo 15 de Êxodo, diz: então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Um verdadeiro oásis no meio do deserto. Isso é um simbolismo, uma lição maravilhosa que Deus nos proporciona. No meio desse deserto que vivemos neste mundo, Deus quer nos conduzir a um oásis. O oásis é Cristo. O oásis é o povo de Deus, é a igreja de Deus, onde nós podemos acampar, ficar, estabelecer. Que maravilha quando pessoas entendem a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho.
que você possa entender. Se você nessa manhã está com águas amargas, vai junto à fonte, joga o lenho para que essas águas tornem-se doces. Que Deus te abençoe. Amém.